Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a aula dessa noite. Estamos com 9 pessoas, agora chegando à 10ª. Então, vamos começar a aula, né, fazendo um pequeno review, uma pequena recapitulação do que nós falamos nos 2 conteúdos da aula passada. Então, queria que vocês relembrassem, né? Eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Vocês lembram que nós falamos de vício e defeito? Sim ou não? Sim. Sim. Lembram das características de cada um? Sim. Gostei. Quem poderia me dizer o conceito legal dentro da legislação a respeito de vício? E aí, gente? Vamos olhar os apontamentos aí, pessoal. Conseguem enxergar os slides, pessoal? Sim. Os demais, tudo bem, né? Tudo bem. Legal. Eu acho que o Edgar está com o microfone aberto, está dando uma ressonância aqui para a gente. Edgar, quer falar alguma coisa, Edgar? É. Então, tá bom. Então, pessoal, na aula passada nós adentramos à unidade 3, né, Direito do Consumidor e seus reflexos nas relações comerciais, físicas e virtuais, tá? Então, eu queria relembrar com vocês, na realidade, pedir o auxílio de vocês para nós relembrarmos quais são os sujeitos da relação de consumo, de acordo com o direito do consumidor. Quem pode me ajudar? Quem participa desse processo chamado relação de consumo? Quais são os elementos que compõem a relação de consumo? Se eu oferecer 100 pontos na média, será que a gente melhora? É o consumidor. Quem está falando? O Reginaldo? Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. Boa noite. Então, vamos lá. É o consumidor. É. Consumidor por equiparação. É. E o fornecedor. E o fornecedor. Sim. E tá faltando mais 2 elementos aí. Até agora você falou os sujeitos. Agora eu perguntei, acrescentem a esse sujeito quais são os 2 elementos que precisa configurar. Vamos lá, Reginaldo. É o vício e defeito? Vício e defeito? Joyce e Jéssica, vamos lá. Vamos relembrar, né? Para que haja relação de consumo, como disse o Reginaldo, nós precisamos ter em uma ponta o fornecedor, porque o consumidor ele só vai adquirir um bem de consumo próprio ou familiar a partir do momento que ele tem um fornecimento, né? Então, o primeiro agente da relação de consumo é quem fornece. Tá? Então, o consumidor ele tem o poder de compra para poder adquirir. Então, fornecedor, e aí nós temos em uma ponta o consumidor, tá? Então, qual é o conceito de consumidor? É aquela pessoa física ou jurídica, tá? Então, vamos relembrar,
que adquire, e aí vem os dois elementos, viu, Reginaldo, Joyce e Jéssica? Produto ou serviço. Entenderam? Sim. Reginaldo, Sim. Entendi. Joyce e Jéssica. Né? Por quê? Porque se eu não tiver um produto ou um serviço para adquirir, eu não posso ter aquilo que a Joyce e que a Jéssica disseram, que é o vício ou defeito. Quer dizer, aonde eu vou caracterizar o vício se eu não tenho produto? Aonde eu vou caracterizar o defeito se eu não tenho produto? Entendendo? Então, o produto e ou serviço. Então, esses são os 5 elementos, 3 sujeitos e mais 2 elementos que compõem a relação de consumo. Anotem isso, não deixem de lembrar. Tá bom? Agora, desculpa, Edgar, pode falar. Não, só isso, só. Só tô vendo aqui. Legal. Então, não deixem de anotar isso, por favor, tá? Então, fornecedor, consumidor por equiparação, produto ou serviço. Agora, quem pode me definir o consumidor, só o consumidor, sem ser por equiparação? Qual é o conceito de consumidor para o direito? E eu disse em uma frase anterior aí. É pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço É, como destinatário final. Acho que é isso. isso. Agora, ser destinatário final significa aquele que adquire produto ou serviço para uso completa, Próprio. Joyce. Tudo bem. É Reginaldo, o Edgar, né? Isso, É uso próprio. uso próprio. Para consumo próprio ou familiar. Tá? Então, nunca esqueçam disso. Agora, e o consumidor por equiparação? Todos aqueles que não participaram da relação de consumo, mas sofreram algum tipo de prejuízo. Porém, né, ele, né, sofreu algum tipo de dano como se consumidor fosse. Tudo bem? Tudo. Então, legal. Edgar, você está com a câmera ligada. É que às vezes a câmera ela causa uma certa lentidão. Então eu vou ter que, peraí, tirar, né? Estou te vendo aí firme e forte, hein, Edgar? É, Não é só você clicar em cima da câmera, ela desativa. tá certo, peraí. Mas tudo bem, se você quiser que a gente fique te vendo, não tem problema nenhum. Então, olha lá, Certo? pessoal. Certíssimo, Edgar, obrigado. Nada. Então, olha lá, só para recapitularmos o slide da aula passada. Olha lá, destinatário final. Nós tivemos aí os 2 exemplos da cabeleireira, quando ela adquiriu o secador para consumo no seu ramo de atividade, ela não é considerada consumidora. Porém, se ela adquirir, né, um outro para uso próprio ou familiar, aí sim, pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo direito do consumidor, ela é considerada consumidora. Tivemos aí também os 2 exemplos, né? A empregada doméstica que se machucou, né, operacionalizando o liquidificador da patroa. Então, ela sofreu um prejuízo, né, devido a um acidente, né, como se ela fosse consumidora. Então, ela é por equiparação. Falamos do fornecedor, que ele precisa ter a habitualidade, anotem isso, né? Nós falamos lá da definição de empresário no Brasil, pelo Código Civil, e um dos itens que está escrito lá é
serviço profissional com habitualidade. Então, o fornecedor ele só é considerado fornecedor se ele exercer a sua atividade, né, atividade profissional de forma habitual. Falamos do Código de Defesa do Consumidor. Se não me falha a memória, foi o Reginaldo ou o Edgar que eu perguntei e respondeu a respeito dos sujeitos, né? E aí nós temos aí fornecedor, consumidor, produto e serviço. Aí sim haverá relação de consumo. Lembrando que um consumidor abre-se o leque destinatário final ou consumidor por equiparação. Então, havendo relação de consumo, isso também é importante vocês anotarem. Havendo relação de consumo, onde surjam esses elementos e sujeitos anteriores, aí sim aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Não havendo relação de consumo, diretamente pelo Código Civil, não há amparo do CDC. Aí falamos de tipologia do produto ou serviço, né? Produtos duráveis, não duráveis, isso foi mais simples, né? Serviços também duráveis e não duráveis. Falamos dos principais princípios do Código de Defesa do Consumidor. Lembra que nós falamos que a parte mais frágil na relação de consumo é o consumidor, gente? Lembram disso? Sim. Lembraram bem. Então, o princípio que, né, protege essa relação mais frágil chama-se vulnerabilidade, não esqueçam disso, tá? Aí falamos da boa-fé objetiva, do equilíbrio, né, em relação também à solidariedade, que elas se comunicam, né, entre si. Educação e informação, facilitação da defesa. Nós temos aí um órgão constituído de âmbito municipal, que é o Programa do Consumidor, o PROCON. Tá? Então, não esqueçam de anotar que o âmbito do PROCON é, no caso, municipal, tá? Falamos um pouquinho também sobre as garantias previstas no Código de Defesa, né, contra a proteção contra prejuízo, acesso facilitado às informações, sejam eles de produto ou antes da prestação de serviço. Eu lembro de ter comentado com vocês que quando se trata de prestação de serviço, e um exemplo é você levar um determinado produto para poder fazer qualquer tipo de conserto, por exemplo, né? Então, se você não autorizar por escrito, não assinar um orçamento autorizando o fornecedor, ele não pode executar a atividade, tá? Então, isso é importante. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Nós temos essa garantia de podermos mudar, solicitar a mudança de cláusulas contratuais, desde que essas cláusulas, pelo meu entendimento, ela possa trazer prejuízos, né, que onerem o meu bolso. A prevenção e reparação de forma efetiva contra os danos causados, sejam eles materiais, morais, enfim. Acesso ao judiciário, então nós temos ali o PROCON, nós temos uma facilidade de defesa, né? Falamos sobre verossimilhança e hipossuficiência, lembrando que a hipossuficiência, ela se comunica com o primeiro princípio consagrado do direito do consumidor, que é a vulnerabilidade. Vocês conseguem fazer essa relação, pessoal? Mesmo porque a palavra está escrita no artigo 4º, né, que é a vulnerabilidade do consumidor. Tudo bem, pessoal, até agora? Nessa pequena revisão? Sim. Vocês aprovam esse tipo de fazer uma revisão rápida antes de entrar no próximo conteúdo ou não? Senão a gente já parte direto.
Não, professor, pode ficar. Eu acho ótimo. Não, ficar eu fico. Ai, ai. Não, eu fico. Mas é bom relembrar, porque quando você começa a falar, e a gente começa a lembrar, entendeu? Eu penso que seja produtivo dessa forma, né? Eu não sei, o feedback de vocês é que vai orientar o meu trabalho, entendeu? Não, mas assim é bom. Esse jeito que você faz é bom. Restante do pessoal poderia se manifestar só para a gente saber se a maioria está aprovando ou não. Aprovo. Tá ótimo, professor. Aprovo, pode ficar. Ah, que bom. Muito obrigado. Falamos aí, lembra o que eu falei para vocês? Anotem, né, de que o PROCON é de âmbito municipal. Então, se qualquer um, dependente de onde more, São Bernardo, Santo André, Diadema, em cada município haverá um órgão PROCON para poder facilitar a defesa dos consumidores daquele município, tá? E aí, encerramos lá, lembram que encerramos a sessão 3.2 e partimos para 3.3, as relações de consumo e as práticas abusivas, tá? Vamos lá? Aí vem o vício e o defeito. Eu também quero lembrar vocês de que o próximo conteúdo, sistemas de responsabilidade, ele se comunica muito com esses dois fatores do direito do consumidor, tá, gente? Então, nós vamos precisar relembrar alguns poucos pontos desses dois fatores para tentarmos absorver melhor as informações da próxima sessão. Então, nós falamos lá que vício, né, ele possui aí 3 características para ser configurado o vício, mas aquilo que mais é importante vocês lembrarem e anotar é que vício só atinge, né, a propriedade jurídica material, financeira do consumidor, tá? Isso é importante. Então, nós temos lá o vício caracterizado por qualidade, nós falamos do liquidificador, né? Então, a qualidade do equipamento, né? Então, ele apresenta, né, alguma avaria, né? Alguma não conformidade. Tecnicamente, eu não posso dizer que o liquidificador não girando, ele apresente um defeito, né? Eu posso até no dia a dia, na nossa vida particular, até falar, olha, o liquidificador que eu comprei, a hélice não gira, portanto, apresentou um defeito. Então, precisamos ter cuidado, porque vocês, como alunos de graduação, né, precisam se acostumar a entender certas técnicas, né, principalmente na área de atuação de vocês. Então, o liquidificador não apresentou defeito, e sim, quem pode me dizer? Vício. Vício. Então, é um vício de qualidade, tá certo? Aí vemos lá que o vidro de mel apresentou não um defeito, mas sim um vício de quantidade. E logo em seguida falamos lá de um vestido, de um terno, né, que após a compra foi detectado, né, dias depois, a questão do vício, que não é de qualidade nem quantidade, porém ele diminui o valor do produto que foi adquirido, tá? Então, essas 3 características, por favor, não esqueçam, porque isso é matéria de prova, tá, pessoal? Falamos sobre vícios aparentes, né? Então, aqueles de fácil detecção, e os vícios ocultos, que só aparecem a partir de um certo tempo, né, de utilização. Mas, mesmo assim, há o amparo do Código de Defesa do Consumidor. Então, cabe ao fornecedor sanar o vício em até 30 dias, né? E aqueles elementos que nós falamos, né? Substituição do produto, complementação de peso ou medida,
aceitar pagar a diferença ou não, né, caso não exista aquele mesmo produto, e aí te ofereça um produto de melhor qualidade, com preço superior, mas somente com autorização do consumidor. Ou restituição imediata da quantia paga, né, atualizada monetariamente, que nós sabemos também, quando não pagamos uma conta, né, nós sofremos aí as correções monetárias, né, ficar com o produto e solicitar abatimento proporcional, também é um item importante, e falamos do defeito, né? Então, o defeito é o próprio vício, porém acrescido de um problema extra. E qual seria ou quais seriam esses problemas? Seria, além de atingir o patrimônio jurídico financeiro do consumidor, que aí é o vício, né? Ele também, se atingir a moral, a material, estético ou a própria imagem, né? Danos morais ao consumidor, aí sim eu posso dizer que aquele produto apresentou defeito. Quem poderia me dar um exemplo de defeito? Nossa, eu estou ouvindo um pernilongo voando aí, hein? É que nem o carro do veículo que o senhor tinha citado na outra aula. No Isso, caso de defeito, o carro bateria e a pessoa ela se machuca, porque vai perfeito. além do material, também houve o dano físico. Perfeitamente, Soraya, parabéns, é isso aí. Vamos lembrar da empregada doméstica que usou o liquidificador da patroa? Aquele liquidificador, ele apresentou vício ou defeito para a consumidora por equiparação? Defeito. Por qual motivo, Reginaldo? Porque acabou machucando ela, a empregada. Então, vamos dar uma olhada nesse slide aí, Reginaldo. E vamos assim, claro que o que você falou está corretíssimo, tá? Por quê? Porque tecnicamente nós podemos dizer que o liquidificador, mesmo não sendo dela, ela é caracterizada por consumidora por equiparação. Então, ela foi atingida, olha o que está escrito no último grifo aí, ó, ela foi atingida no seu patrimônio estético, né, físico, orgânico, né, ela se machucou, tá? Então, patrimônio jurídico, tudo bem, Reginaldo? Tudo bem. Então, legal, parabéns também. Aí, né, reforçamos a questão do vício e do defeito. Aí veio o exemplo que foi a Soraya, né, que disse a respeito do carro, foi isso, Soraya? Isso mesmo. É isso aí. O veículo que saiu da concessionária, do lugar onde foi adquirido, né? Um parou, conseguiu parar no acostamento, não causando nenhum tipo de problema. Então, nesse caso aí, foi caracterizado como vício, né? Dos freios. Porém, o segundo, né? Ele não conseguiu parar no sinal e causou um acidente, inclusive prejudicando o seu patrimônio material e estético, né? Aí a caixinha longa-vida, que foi o vício, né? O creme de leite, que foi o defeito. Práticas abusivas, né? Nós passamos aí, né, por alguns elementos, né? O fornecedor, ele não pode se prevalecer da ignorância, executar, eu lembro de ter comentado, né, do orçamento, olha a letra B para vocês verem, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização. Quando nós falamos, desculpa, autorização expressa, nós estamos falando de assinatura, né, um documento, né, autorizando a execução do serviço.
Falamos da publicidade enganosa, a publicidade por comissão, e cada um desses elementos com o seu exemplo. Por omissão, né, quando deixa-se de informar certas características, seja de qualidade ou de quantidade, e o consumidor acaba sendo lesado, né, pela falta da informação. A publicidade inteiramente falsa, a publicidade parcialmente falsa, e aí fechamos a segunda sessão, né, tratando desses elementos. Alguma dúvida sobre a revisão, pessoal? Não, professor. A Amanda Vitória me ouve? Professor, Pois não. só no caso do defeito, é quando ocorre algo grave, né? Não necessariamente grave, viu, Amanda? Mas que atinja o seu corpo, você sofra prejuízo com o seu nome, Ah, enfim, né? É coisa algo, grande, né? não precisa ser necessariamente grave, né? Mas que te tire daquela zona de conforto. Sim, Quer dizer, um simples corte num dedo, no caso da empregada doméstica, vamos dar esse exemplo, né? Então, ela foi lá, por algum motivo, se cortou na hélice, né? Então, um simples corte já significa que aquele produto apresentou defeito. sim. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Mais alguém? Caio, Edgar? Só isso. Tudo bem, Edgar? A revisão foi bem? Deu para recapitular alguns pontos importantes? Jefferson, não estou fazendo chamada não, viu, gente? Eu só gostaria que quem pudesse dar um feedback, é sempre importante, né, para que a gente tenha segurança de poder caminhar nessa mesma didática. Jéssica, Josiette. Professor, Pois não, mano. esses feedbacks que você faz, assim, de revisão da aula, ajuda bastante. Pelo menos eu gosto que você faça isso, porque aí não fica aquela dúvida depois. Que legal, Amanda. É sempre bom ter um feedback, pelo menos a gente está no caminho certo, né? Fica bom. Eu prefiro que você faça isso sempre. Eu costumo fazer isso sim, Amanda, por quê? Porque eu já fui aluno, sou aluno a vida inteira, né? Então a gente sabe a dificuldade que cada um tem, né? E durante uma semana, às vezes, as coisas vão se perdendo, né? Uhum. E muitas vezes o professor ele dispõe lá de um início de aula, fazendo uma recapitulação, e isso traz uma certa tranquilidade para o aluno também, né? Isso mesmo. Na prova mesmo você ajudou bastante. Que bom. Professor, Pois não, Edgar? Lucas, Ah, perdão, Lucas. Fala. deixa eu fazer uma pergunta. É sobre a atividade. É para ser entregue até quando? Depende, qual atividade que você está falando? As novas agora do encontro 3.1, 3.2, 3.3, por diante. Então assim, eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade, correto? Correto. Sobre a sessão 3.3, que será o ponto da aula dessa noite. Então, eu peço sempre um dia anterior à próxima aula. Entendi. E as do encontro 3.3.2 já é para ser feita? Então, era para ter sido feito até ontem, né, seu Lucas? Não tá feita, eu só não te enviei. Tá vendo? Você acha bonito isso, né, Lucas? Bonito não sabia. Eu pensei que era para entregar tudo junto. Você vai ficar guardando aí o ouro, rapaz? Não. Faz assim, Lucas, sempre que houver uma solicitação de atividade, sempre até, no máximo, no dia anterior da próxima aula, tá? É uma semaninha que você tem para fazer a atividade. Não, tá bom, então eu vou te enviar, então.
né? E Obrigado. sempre lembrando enviar pelo e-mail corporativo, tá? Que para mim é mais simples de administrar. Eu vi a Josiette aqui, queria falar alguma coisa, Josiette? Oi, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, professor, como o Lucas aí fez essa pergunta, eu vou aproveitar o gancho aí. Na realidade, eu tive um problema e estou sem computador, então eu não consegui enviar. E Não, aí eu fique vou em só enviar paz. amanhã ou depois. Não, Eu posso fique enviar em então? paz. Não, só não deixe de enviar, né, José? Não, tá. Porque, né, pode chamar de Josi, né? Pode. Então, Josi, não deixa de enviar, não, porque senão vai prejudicar na sua nota lá na frente, tá? Tá, não, eu vou enviar sim. É que nem Mas, agora, eu tô vendo Professor, aqui no celular e assistindo na televisão, passando pra televisão. Tá muito ruim isso. não, fica em paz, mas não deixe de encaminhar, tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. professor, Nada que isso. Amanda ia falar? sim, essa atividade eu também não fiz. Ela tá na 3.1 e 3.2? Você acha bonito isso, né, amor? É o nome da minha filha, inclusive. Então, a minha internet, na verdade, estava meia ruim. Eu não estava conseguindo entrar ontem. Aí hoje não está carregando o portal, é por isso que eu estou perguntando. Não, pode sim, Amanda. Não precisa se desesperar. O que eu peço é quando há possibilidade, né, até o dia anterior da aula, para facilitar, por exemplo, a administração das sessões, tá? Tá. Aí a atividade Que ela eu tá vou. na 3.1? Então, hoje, na aula passada, nós percorremos, né, 3.1, aliás, 3.2, 3.3. Ah, tá bom. E desta noite é a 3.4. Tá. Tá? Então, pessoal, não se desesperem, pelo amor de Deus, né? Não tem esse negócio, se não entregou, não recebo. Recebo sim, eu só peço quanto mais rápido possível vocês encaminharem, fica mais fácil para todo mundo, tá bom? Tá ok. Se não me engano, o Reginaldo ia falar alguma coisa, ou a Maria Ângela, não lembro. Maria não quer falar comigo hoje, só me deu boa noite e ficou quieta, né, Maria? Professor, minha internet está lenta. Eu estou Essa- tentando aqui desativar o meu mudo e não está indo. Eu estou apertando e não está indo. eu só te provoquei, mas é brincadeira, viu? Mas eu estou te ouvindo. Eu sei disso. O Reginaldo ia falar, Reginaldo, ou não? Sabrina? Não, professor. Pois não, Reginaldo, pode falar. Tô quietinha, professor. Não, Sabrina tá quietinha, Sabrina? Tô quietinha aqui. Mas essa didática é favorável para você, a gente fazer essas Tá revisões? ótimo, professor. Melhor aula. Oi, muito obrigado, viu, Soraya, ao Sabrina, né? Isso é muito bom de ouvir, né? Mas isso te atende, né? Sim, tá ótimo. Soraya, falei Soraya, agora tem que chamar Soraya. Não, eu fiquei até quieta, porque falou das atividades aí. Tem que Então, entregar, Soraya, tem umas pendentes. o que você acha dessas revisões rápidas, Soraya? Eu acho ótimo, porque eu entrei na aula tentando recapitular para lembrar onde a gente parou. Aí, como você já estava fazendo isso, facilitou a minha vida. Ai, que bom, Soraya. É bom saber disso também. Pelo menos eu estou atendendo a maioria, né? Pelo menos. Tá aí muito. Vitória. Vitória. Professor? Oi, Vitória, tudo bem? Oi, tudo bem, você? Tudo já, graças a Deus. Dá um feedback para a gente, Vitória. Suas aulas sempre as melhores e essa revisão foi perfeita. Vai relembrando tudo da outra aula e acho que fica mais... Fixa mais... Nossa, Fixa mais, né? isso. Ai, que bom saber disso. Mais alguém que eu não chamei, quer falar alguma coisa? Antes da gente entrar no outro conteúdo? Sou todo ouvidos. Então vamos lá, deixa eu
compartilhar com vocês aqui a aula de hoje, né? Encontro dia 14 de maio. Vamos aguardar carregar. Deixa eu tomar uma aguinha agora rápida. Bom, espero que todos tenham, né, que todos, né, consigam enxergar aí o slide. Então, nós ampliamos aí para a seção 3.4, que encerra a unidade 3. Na próxima aula, na próxima semana, nós vamos percorrer as seções 4.1 e 4.2, tá? Nós vamos ter aí 2 conteúdos. Por quê? Porque é um conteúdo dividido em 2 partes. Então, nós vamos falar de falência, né? Do que se trata a falência e seus reflexos, né? No âmbito empresarial. Tá? Mas hoje nós vamos falar sobre sistemas de responsabilidade. Então, dando início, gostaria da atenção de todos vocês. Eu coloquei aí aquilo que está na legislação, o que significa responsabilidade civil, tá? Então, é a obrigação, então, todo, seja ele consumidor ou fornecedor, né, tem a obrigação de reparar o dano causado ao outro por ato que não condiz com a legislação ao conjunto de regras estipuladas, tá? Nós comentamos em aulas anteriores de que todo o regramento jurídico, ordenamento jurídico, conjunto de leis, eles têm como característica conduzir a conduta coletiva. Então, cria-se regra como um caminho reto a ser seguido por todos. E que, em caso de desvios desse caminho, isso se torna disciplinar. Então, os elementos de disciplina, né, que são as penalidades, elas vêm de encontro a tudo aquilo que foge do caminho reto que esse conjunto de regras conduz. Nós falamos de penalidades, né, para atos, né, que não são lícitos, que não são corretos. Então, o contrário de lícito é o ilícito. Então, toda vez que houver dano causado a outro, então, fornecedor no consumidor e vice-versa, né, haverá aí o campo das penalidades e responsabilidades, tá? Então, isso significa que nós precisamos ser muito conscientes dos nossos atos, enquanto, né, estivermos sob a responsabilidade do direito do consumidor, tá? Então, a responsabilidade civil, né, aos olhos do Código Civil, então, a violação ao direito alheio com provação de prejuízo. Então, quando nós falamos de provação, né, tem que haver provas, sejam elas provas cabais, provas que não levem a nenhum tipo de argumento, ou provas que, por verossimilhança, possam levar à decisão próximo daquilo que é realidade. Tá? Então, o descumprimento de um contrato, ou por ação, ou por omissão, né, é extracontratual. Então, se houver o descumprimento de qualquer cláusula em que o consumidor tenha acordado, tenha assinado e não cumpriu, né, ele viola o direito a essa responsabilidade, né? Então, os elementos, né, a conduta humana, o dano e o nexo causal, né? Então, se vocês tiverem dúvida em relação a nexo causal, eu coloquei entre parênteses o que significa, tá? É o vínculo entre a ação e o dano.
Então, se eu tiver que provar por argumentos, os meus argumentos precisam vincular a ação, né, e a causa do dano. Se eu não tenho esse argumento, eu não posso gerar o nexo causal. Tá, gente? Ficou claro para vocês isso? Sim. Sim ou não? Sim. Lembrem-se que nós somos consumidores, então nós temos que ser conscientes dos nossos direitos e também dos nossos deveres. Quando eu associo, né, direitos e deveres, eu passo a ser consciente do que seja responsabilidade, tá, gente? E sempre lembrando, o assunto é direito do consumidor. Vamos em frente. No Código Civil, nós temos dois tipos de responsabilidade. A primeira, responsabilidade subjetiva, também conhecida como teoria da culpa. Nós comentamos em aulas anteriores a respeito da diferença entre dolo e culpa. Alguém pode me dizer qual é a diferença entre eles? Gente, qual dos dois é quando tem intenção de causar o dano? É dolo ou culpa? Culpa. Culpa. É uma pergunta ou uma resposta, senhor Edgar? É uma resposta. Então, vamos lá. Né? Culpa é quando não há intenção de causar o dano. Tudo bem? Tudo E bem. o dolo é o contrário, quando há intenção. Tudo bem, pessoal? Senhor Edgar? Tudo bem. Legal. Vamos lá. Exemplo. Então, vou voltar um slide, tá? Então, estamos falando de responsabilidade subjetiva. Por favor, leiam novamente o tópico que eu coloquei de baixo com bastante atenção. Vou dar alguns instantes para vocês. Então, agora eu vou colocar um exemplo, eu quero saber se vocês entenderam. Um acidente de ônibus onde o motorista será obrigado a indenizar os prejuízos caso seja provada o dolo ou culpa. Tentem encaixar esse exemplo nesse slide aqui, vou voltar. Ó, responsabilidade subjetiva. Se dará quando o causador do ato ilícito atingir esse resultado em razão de dolo ou culpa com intenção ou sem intenção, sendo obrigado a indenizar caso se consume, caso se prove a sua responsabilidade. Aí eu coloquei um exemplo aí. Então, se o motorista, por intenção ou não, causar o prejuízo para o consumidor, este motorista será obrigado a indenizar os prejuízos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Legal. Vamos lá. Responsabilidade agora objetiva. Teoria do risco. É o dever de indenizar, aliás, o dever de indenizar se dará independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando que fique configurado o nexo causal. Alguém pode me dizer o que é o nexo causal mesmo?
É o vínculo do quê, gente? É o vínculo entre a ação e o dano. Anotem isso aí, gente. Não esqueçam. Então, reparação do dano pela ocorrência dos acidentes de consumo, seja por vício ou seja por defeito. Então, a responsabilidade objetiva. Agora, olhem a teoria do risco. Isso é o que está escrito no artigo 927 do Código Civil. Esta última palavra vocês podem substituir por outro, né? Risco para os defeitos de outro. E aí tem um exemplo. Na responsabilidade objetiva, olha lá, a empresa responsável pelo transporte responderá de forma objetiva pelos transtornos causados justamente pela relação empresa-cliente, ser previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, é a continuação daquele primeiro exemplo. Então, na responsabilidade subjetiva, o motorista, né, com intenção ou sem intenção, se causar qualquer tipo de dano ou transtorno para o consumidor, ele pode ser responsabilizado a pagar por isso. Aí poderia vir uma pergunta, mas professor, ele vai pagar direto para o consumidor? Não, por quê? Porque ali ele está representando uma empresa, uma pessoa jurídica. Então, quem iria responder objetivamente ao consumidor não é o motorista, e sim a empresa de transportes. Entenderam, pessoal? Sim. Agora, se a empresa entender que o motorista foi negligente ou não, a empresa de transporte pode cobrar do motorista pelos danos causados ao consumidor. Então, nós temos a responsabilidade do motorista, que é subjetiva, porque não foi ele que causou o acidente ou causou o transtorno. Ele está ali representando a empresa. É como se o dono da empresa estivesse lá dirigindo, entenderam? Sim. Entendi. Tá? Então, vou dar um outro exemplo. Um prestador de serviço, ele vai até a residência de cada um de vocês, né? Então, ele é funcionário de uma empresa. Então, ele indo até a sua residência, é como se o dono estivesse lá com vocês. Então, se ele causar qualquer tipo de transtorno ou dano, não é ele diretamente que vai pagar um de vocês, é a empresa que ele representa. Então, isso é responsabilidade subjetiva do prestador de serviço. E responsabilidade objetiva é quando a empresa arca com a despesa do dano ou transtorno causado. Tudo bem, gente? Só para reforçar. Tudo bem? O objetivo é o quê? Aí, tá vendo? Tá vendo? Fala, Jéssica. Qual a dúvida, Jéssica? Eu não entendi. Subjetivo é o quê? Subjetiva é quando o prestador de serviço causa o dano. Então, ele pode ser obrigado a pagar por esse dano. Porém, ele é representante de uma empresa. De forma objetiva, é a empresa que vai arcar com a despesa e ela pode ou não cobrar do prestador de serviço depois. Entendeu? Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Legal.
Vamos em frente. Eu quero que vocês anotem isso aí, não deixem de anotar isso. Até para a Jéssica também, para reforçar isso que eu falei, tá? Olha lá. A responsabilidade subjetiva depende da comprovação da intenção ou não de ter causado o dano. E a responsabilidade objetiva se dá apenas, né, se for caracterizado o nexo causal, ou seja, o vínculo entre a ação e o dano causado em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, anotem isso para não esquecer, isso é matéria de prova, gente. Pelo menos 70% das perguntas de prova desse segundo bimestre vai cair essas duas unidades, unidade 3 e 4, tá? Os outros 30% eu vou trabalhar com os conteúdos do primeiro bimestre. Amanda, quer falar alguma coisa? Não, meu microfone desativou sem querer. Ligou o microfone, eu chamo, hein? Então, apertei aqui sem querer. Então, tá bom. O Edgar já fica com o microfone dele ligado direto, né? Gente boa. Vamos em frente. Situações de responsabilidade. Professor, Pois não, Amanda? você volta só rapidinho para me copiar a última parte? Claro. Está aí. Pode. Tudo Pode bem, passar, Amanda? obrigada. Nada, disponha. Depois o pessoal vai querer seu endereço aí, tá? Para tirar satisfação. Tô brincando. Olha só o professor fazendo isso, meu Deus. Vamos lá. Situações de responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade pelo fato, né? Então, quando nós falamos pelo fato, nós estamos falando de defeito do produto ou serviço. E aí sempre eu coloco a fundamentação teórica, né? Os artigos da lei, para vocês, quando tiverem algum tipo de dúvida, né, poderem pesquisar com mais facilidade, tá? Lembrando que todos nós somos consumidores e precisamos ser conscientes da nossa responsabilidade, tá, gente? Para não, vamos dizer assim, não muitas vezes reclamarmos sem saber do que estamos reclamando. Então, proteção contra os danos colaterais, físico, psicológico do consumidor por acidente de consumo. Então, isso é considerado responsabilidade pelo fato. Responsabilidade pelo vício, proteção apenas econômica. Por quê? Porque no vício não acontece danos colaterais. Então, vou voltar ao slide. Responsabilidade pelo fato. Lembram que defeito é um vício com um problema extra. Qual é esse problema extra? Ele pode causar chamado danos colaterais, ele pode gerar danos, né, para o seu organismo, fisicamente falando, para o seu psicológico, quando atinge a sua imagem, sua moral, né, pelo acidente de consumo, tá? Então, além do dano financeiro, se causar esses outros danos, né, é considerado defeito. Então, se é considerado defeito, é uma responsabilidade pelo fato. Quando for vício, é responsabilidade pelo vício, né? Então, a proteção do Código de Defesa do Consumidor é apenas econômica, né? Ela só ampara em termos financeiros, que nós vimos lá, né? Reposição do produto,
eu concordo em pagar um pouquinho mais, mas ter um produto de melhor qualidade. Ah, não, quero meu dinheiro de volta. Isso é responsabilidade pelo vício. Defeito de concepção, né? Quais são os modelos de defeitos, né? Então, eu posso ter aí um defeito que já surge desde a sua origem, né? Desde a formulação ou da criação do produto. E só lembrando que, independente se é na criação, na origem, né, da fabricação do produto, mas que causar danos colaterais, né, é considerado um modelo de defeito. Defeito de produção ou fabricação, né? Então, relaciona-se com os defeitos no momento da fabricação, seja na construção, na montagem. Então, quando o argumento, o fato em si, for comprovado, ou melhor, for apresentado, e algum agente do PROCON ou judicial for analisar o que aconteceu, por isso que ele vai analisar os fatos, né? Então, a responsabilidade dos fatos. Então, constata-se, vou voltar um slide. Então, esse agente, ele pode decidir pelos argumentos e pelos documentos que aquele defeito foi um defeito da criação, né, no momento do projeto. Então, a partir do projeto, tudo que foi feito já veio com defeito de lá. Ou o projeto estava bom, porém, na hora da fabricação, da construção, da manipulação ou do acondicionamento é que gerou o defeito. Então, é um defeito de produção ou de fabricação. Então, lembrando que quem define isso são os agentes públicos, que vão analisar qual modalidade de defeito que ocorreu o dano, tá? Defeito de informação, né? Então, são aqueles defeitos em que eu estou com um produto, buscando uma informação naquele produto, né? E, por um motivo ou outro, seja por publicidade, por omissão, né? Ou por comissão, aquele produto me trouxe um problema, né? Eu sou diabético, comprei lá aquele produto, não estava dizendo que não se poderia adquirir para pessoas diabéticas, eu consumi o produto, né? Então elevou minha taxa de glicose, enfim, aconteceu o dano colateral. Então, define-se como defeito, não é defeito de criação, não é, deixa eu voltar aqui um slide, não é defeito de fabricação, mas sim um defeito por falta de informação ou comercialização, tá? E aqui nós temos, desculpa, o direito de regresso. E aí eu gostaria de a máxima atenção de vocês para a gente passar por esse artigo 13 aqui do Código de Defesa do Consumidor sem dúvidas, tá? Lembra, desculpa. O direito de regresso é o direito de ser ressarcido. Alguém tem dúvida do que seja ressarcido? É quando o valor volta, né? É quando eu tenho de volta o bem ou o valor que eu paguei. Tudo bem? Uhum. Então, direito de regresso é o direito de ser ressarcido de um prejuízo causado por terceiro ou terceiros, mas no momento do ajuizamento da ação, tá? Então, leiam com bastante atenção esse exemplo. Vou dar alguns instantes para vocês. Então, eu vou ler, para melhorar, inclusive, a leitura de vocês. Garantia
atribuída às seguradoras, e aí pode ser qualquer seguradora, seguradora de carro, seguradora de imóvel, não importa, tá? De plano de assistência médica. Então, garantia atribuída às seguradoras, então as seguradoras têm garantido, né, o ressarcimento, de requisitar esse ressarcimento dos valores gastos em um determinado sinistro, né? No caso aqui, um sinistro, vamos dizer que fosse uma batida de carro, um furto, qualquer das modalidades de sinistro, junto aos culpados pelo fato. Culpa é com intenção ou sem intenção, pessoal? Sem intenção. Isso aí. É uma forma... Oh, legal, Amanda, é isso mesmo, sem intenção. É uma forma que as seguradoras têm de recuperar o prejuízo com indenizações e pagamento de despesas ao atenderem os segurados. Então, vamos pensar, eu acredito que a maioria, talvez todos vocês, se não tem veículo, pelo menos imagino que vocês entendam, que se há um problema de acidente de trânsito, né? Então, vamos supor que as seguradoras, os carros tenham seguro, tá? Ou não importa. Então, no caso, se os veículos têm seguro, houve o acidente, concordam que haverá uma análise para se descobrir quem foi o culpado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Legal. Então, o que acontece? Eu sofri o acidente e, na análise dos fatos, tá? O que aconteceu? A seguradora, a minha seguradora, se o outro foi o culpado, a seguradora vai me garantir o pagamento de despesas. Tudo bem? Só que ela, seguradora, para não ficar no prejuízo, o que ela vai fazer? Ela vai cobrar da seguradora ou do dono do veículo que causou o acidente, entendeu? Sim. Então, esta minha seguradora, ela tem o direito de cobrar da outra parte, né, o valor que ela está me pagando para atender, porque eu sou segurado. Eu pago lá meu boleto todo mês e tenho direito, né? Isso se for consumado a culpa da outra parte, entendeu? Entendi. Ô, professor, Sim. Pois não. mas não devia ser a outra seguradora que me paga? É a minha seguradora que tem que me pagar? Então, vamos lá. Jéssica que está falando, né? É. Então, Jéssica, você tem o seu veículo e você paga o seu seguro. Só que você na rua veio o professor Gil se bateu no seu carro. Né? Foi feito lá o boletim de ocorrência. A seguradora da Jéssica vai analisar de quem é a culpa. Opa, a culpa foi do Gilson. Então, ela vai arcar com todas as despesas da sua segurada. Quem é a segurada dela? É você. Certo? Certo. Vai consertar seu carro, vai dar lá o carro reserva, não importa. Concorda que ela vai ter um prejuízo? Sim. Então, ela tem o direito, a sua seguradora, de me cobrar. Se eu não tiver seguro, ela vai me cobrar da pessoa física, correto? Sim. Se eu tenho seguro, ela vai cobrar da minha seguradora. Entendeu? Entendi. Então a minha seguradora vai me pagar e depois vai cobrar você. Sim, porque se foi consumado que eu fui o culpado, né, então a sua seguradora tem todo o direito
E é chamado direito de regresso de ser ressarcida. É porque eu pensei que, tipo, ela cobrava direto a sua seguradora para me pagar, Sim. que ela não me pagaria, ela cobrava você para me pagar. Isso, foi o que eu te falei. Se o meu carro não tiver seguro, ela vai cobrar direto do Gilson, pessoa física, CPF, tá? Tá. Se eu tiver seguradora, ela vai cobrar da minha seguradora. Porque Tá. eu fui o mau motorista, entendeu? Tá bom. Vamos lá. E eu fiz um outro exemplo aí, só para vocês entenderem talvez um pouco melhor. Nós temos 3 figuras aí: o consumidor, letra A, o comerciante, letra B, e o fornecedor, letra C. Então, o consumidor, ele abre uma ação indenizatória contra B, que quem foi que me forneceu o produto, né? E o comerciante, né, se ele não for o fornecedor, ele pode ajuizar também uma ação de regresso contra o fornecedor. Então, o fornecedor paga o comerciante pelo dano e o comerciante paga o consumidor pelo dano causado. Por isso que fala em terceiros. Acho que talvez o da seguradora fique mais simples, né? Mas eu quis aí aumentar para não confundir, tá, pessoal? Tudo bem? Professor, Oi. o comerciante, ele pode fazer algum tipo de contrato com o fornecedor para, se em caso o produto causar algum dano, o fornecedor ir diretamente ressarcir o consumidor? Tem como acontecer isso? Não, porque o direito de regresso, ele parte de quem te forneceu diretamente. É que eu já vi uns contratos assim, professor, eles estão errados. Mas não pelo artigo 13 do Código de Defesa. Entendi. Lembra quando nós falamos sobre relação de consumo, que eu posso não precisar, por exemplo, abrir uma ação indenizatória, eu vou direto lá e faço um acordo? Sim. Então, no caso do artigo 13º do CDC, é somente quando há ação indenizatória. Tá? Entendi. E por fim, pessoal. O professor. Oi. Só voltando aí do carro. Aí no caso do carro aí também, além dela cobrar da outra pessoa, do terceiro, você também vai ter que pagar também, que você vai, no caso, não vai pagar a franquia? Era isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, Josi, lembra do que significa franquia? É isso aí, Josi. Perfeito. Que, tipo, você vai pagar a franquia, então a seguradora, ela não perde. Mesmo você pagando, ela não perde nada, que você tem que pagar a franquia e ela vai Isso. cobrar o conceito. Então é melhor você nem acionar a sua seguradora, você ir no do terceiro logo. Por isso que existe a franquia. Você decide se é melhor ou não utilizar a franquia. Uhum. Muitas vezes o prejuízo é menor, né, Josi? Não, sim, depende do caso, você tem que fazer, né? Porque já aconteceu 2 situações assim. Então Uma eu você tive que usar a minha franquia e a outra eu não usei. E você sabe que quando você usa a franquia, você tem prejuízos, né? Quer Com dizer, certeza. na próxima renovação fica um Com pouquinho mais certeza. caro, a sua pontuação diminui, lembra disso? Uhum. Eu tive em um ano eu tive um sinistro e na verdade não foi nem um sinistro mesmo, mas o cara deu fuga, então eu tive que arcar, né? Aí depois roubaram o meu carro. Então, tipo, o meu prejuízo ficou muito grande. É tanto que a seguradora que eu tinha, ela nem aceitou mais depois o meu carro, colocar outro carro no meu nome nesse mesmo seguro. Então, por quê? Porque é aquela história, né? Você é uma má motorista, então você não me interessa ter como segurado. E seria que não foi isso, né? Não, enfim. É que dá prejuízo para eles, na realidade, né? Essa é a ideia.
né? Para que eu vou ter perto de mim alguém que vai me trazer prejuízo? Então, quanto mais score positivo você tiver, mais reciprocidade e relacionamento eu vou querer ter com você, né? Uhum. Não é verdade? Isso, com certeza. Importante que você entendeu. Sim. E, por fim, pessoal, as causas, né, que não estão previstas, né, no direito do consumidor no ponto de responsabilidade, tá? Então, seja o fabricante, seja o construtor, o produtor ou o importador, só não será responsabilizado quando ele provar, né, que ele não colocou o produto no mercado. Então, se for constatado que não foi, né, culpa dele, né, não foi responsabilidade dele a colocação do produto no mercado, ele não tem, né, ele não tem essa responsabilidade pelo ressarcimento. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não exista, né, não foi constatado que aquele produto tenha defeito, consequentemente, esse fabricante, construtor, produtor e importador não vai responder, né, pelo ressarcimento. Ou a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Então, se ficar comprovado que a culpa, né, da má utilização do produto ou da prestação de serviço, no caso, não a utilização, mas, enfim, não seguiu as recomendações a partir da prestação de serviço, né? Então, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador, né, não vai responder pela responsabilidade ou ter que ressarcir, né, nenhum patrimônio jurídico para quem quer que seja. Tá? Então, esses 3 itens estão lá no artigo 12º, inciso 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, alguma dúvida sobre essa sessão? Vocês viram que essa sessão se comunicou bastante com vício e defeito? Por isso que eu fiz por bem fazer essa revisão, mas vocês sabem que eu sempre faço, mas hoje com mais ênfase para vocês não esquecerem. Foi boa a aula, pessoal? Sim, foi boa. Foi. Foi? Foi boa. Oi. Ótima, professor. Muito obrigado. Na próxima semana, nós vamos fazer aí uma rápida passagem por isso aí, por essa sessão, e vamos aos 2 conteúdos, 4.1 e 4.2, tá, pessoal? Então, para a semana que vem, até na quarta-feira, por favor, façam a atividade da sessão 3.4 e me encaminhem no e-mail corporativo. Posso contar com vocês? Pode, combinado. Pode. Sim. E ver se não fica segurando a atividade aí não, hein, gente? Vai mandando. Gente, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira. Tá? Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço e até a próxima, tá bom? Tchau, Tchau. Obrigada, professora. Tchau. Igualmente. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite, tchau, tchau. A aula vai estar postada amanhã? Eu vou salvar ainda hoje e vou postar lá na sessão 3.4, tá? Ou 4.1. Achem lá, vai estar escrito lá, aula ao vivo, 14 de maio. Tá bom? E no YouTube. Abraço, gente. Tchau. Tchau. Tchau.